E aí pessoal, tudo bom? Continuando a falar sobre os nossos estudos de evolução, agora nós vamos voltar a falar da seleção natural e aprender um pouco dos fatores que influenciam ela e os tipos de seleção natural com alguns exemplos para mostrar como que ela age na natureza. Então assista esse vídeo com muita atenção para fazer as atividades. Então pessoal, continuando aí, a gente está mexendo sobre evolução, a origem da vida, a gente já viu sobre as teorias evolucionistas lá na semana 1. Na semana passada nós falamos sobre as hipóteses da origem da vida ali, de onde os seres vivos vêm, né? E essa semana nós vamos voltar a falar sobre os mecanismos da evolução, vamos falar sobre a seleção natural. Sim, o que fatores influenciam a seleção natural de alguma população e os tipos de seleção natural, com alguns exemplos de como ela funciona, de que seleciona uma característica ou outra. Então, primeiramente, a gente tem que entender os fatores que influenciam a seleção natural, ou seja, o que vai fazer ela acontecer para deixá-la mais eficiente, vamos dizer assim, que vai influenciar se ela vai acontecer de certa forma na população ou não. Primeira coisa é a variabilidade entre os indivíduos. Lembra que quando a gente estava mexendo de genética, a gente viu aquele conceito da variabilidade genética. É isso aqui. A variabilidade entre indivíduos, a variabilidade genética, tem a ver com a variedade, a diversidade de genes dentro daquela população. A gente tem que entender que a evolução ela não age no indivíduo, em um ser vivo apenas, e sim numa população. Porque de nada adianta um ser vivo sozinho sobreviver se todo o resto morreu, ele não consegue reproduzir e a espécie é extinta. Você precisa que uma população inteira seja selecionada para que elas continuem se reproduzindo e a partir daí as características vantajosas serem passadas para frente. Então, quanto mais variabilidade, mais diversidade de genes nessa população, com mais possibilidade de uma característica ser vantajosa existir, maior a chance dessa população ser selecionada pela seleção natural. Outra coisa é a reprodução diferenciada, é a questão de reprodução sexuada aleatória. Quanto mais, assim, por exemplo, não ser reprodução, cruzamento entre membros da mesma família, entre irmãos, primos, enfim, que tem uma genética mais parecida por serem da mesma família, isso pode ser prejudicial, porque diminui a variabilidade, aumenta a chance de aparecer genes e doenças genéticas. Agora, se você reproduz ao acaso, de forma diferenciada, assim, bem aleatório, a chance de surgirem genes novos naquela população são maiores. Ou, por exemplo, uma população de ratos que vive, por exemplo, no topo do morro, reproduz com um que vive embaixo desse morro. Você tem genes de populações diferentes se misturando, isso pode ser vantajoso. Também pode ser prejudicial, tipo, é aleatório, a gente não sabe. Mas essa reprodução aleatória, ao acaso, entre os indivíduos, entre os parceiros, pode ser vantajoso, porque vai modificar o padrão genético daquela população. Se aumenta essa variabilidade aí. E por fim você tem a hereditariedade, essa capacidade de passar as características dos pais para os filhos. Porque se isso não acontecer, a seleção natural ela meio que ela não age. Porque se os pais têm uma característica, beleza, que é vantajosa, eles sobreviveram. Mas se ele não consegue reproduzir, se ele não consegue produzir filhotes para receber esses genes, vai todo mundo ser extinto, aquela espécie some. É essencial a reprodução e a transmissão desses caracteres para aquela característica, aquele gene, a gente tem que lembrar que está tudo na genética, seja passada para frente e com isso a espécie seja selecionada. Certinho? Aqui eu trouxe um exemplo tipo, de uma seleção natural que promoveu a camuflagem desse anfíbio. Aqui a gente vê um anfíbio, um sapinho. Você repara como ele está parecido com essa folhagem. São características assim que a seleção natural escolhe, que ela seleciona. Se pensar que talvez você tinha várias populações de sapinhos, uns verdes, uns marrons, uns amarelos, e num ambiente onde você vê que tem muita folha seca no chão. Quais que seriam mais fáceis de serem vistos por predadores? Aqueles de cores diferentes do que não o fundo. Esses que têm uma coloração semelhante ao ambiente foram selecionados, sobreviveram. Então eles têm uma variabilidade genética ali dentro que dá essa característica. Com a reprodução deles, essa característica passa para frente e os filhos herdam essa cor do corpo
para poderem seguir ser protegidos pela camuflagem e vencendo aí a seleção natural. Então agora vamos ver os tipos de seleção natural, que existem 3, que de acordo com o que ela seleciona, que tipo de fenótipo, lembra desse conceito, que tipo de característica externa ela seleciona, ela vai receber um nome. A primeira que a gente vê é a seleção natural direcional. A gente fala que ela seleciona indivíduos de um fenótipo extremo. Vamos entender o que são esses nomes. Vamos pensar primeiro nessa população de ratinhos aqui, antes da seleção natural, antes do ambiente se modificar. A gente repara que aqui a densidade da população, o número de indivíduos, a quantidade de ratinhos, de acordo com os fenótipos, a característica, que aqui a gente está mexendo com cor do pelo. Então a gente tem ratinhos muito clarinhos, que vai escurecer na pelagem, até ficar esse bem mais escuro. Os extremos são o muito clarinho, tipo um albino, e o muito escuro, a pelagem toda preta. E o meio é aquelas pelagens de cor intermediária, clarinha, que vai escurecendo de pouquinho em pouquinho. Na seleção natural direcional, ela vai escolher um dos extremos. Vai ter uma mudança nesse ambiente, e somente aquelas características do extremo, ou dessa ponta de cá, ou dessa ponta de cá, vai sobreviver. O meio, que tinha mais indivíduos, vai acabar morrendo, porque essa característica deles é desvantajosa, não é vantajosa. Que nem no exemplo, depois da seleção, a seleção natural selecionou esses fenótipos de cor mais escura. Você repara que aqui você tem a população original, em pontilhado, o que era antes. Só que a seleção só pegou esse de fora, o finalzinho aqui. Então, na direcional, ela escolhe um extremo, ou seja, um dos fenótipos menos populosos, com menos indivíduos, mas eles foram os vantajosos. Um exemplo disso aqui que acontece é a resistência de bactéria a antibiótico. Pensa se uma pessoa está com pneumonia, tomando antibióticos para combater essa pneumonia. O antibiótico é o agente da seleção natural. Ele vai matar aquelas que não são resistentes, só que sobram algumas. A gente tem que pensar que a maior quantidade de indivíduos daquela população de bactéria eram bactérias fracas para o antibiótico. Mas se tem uma bactéria, um grupinho de bactérias que é resistente, elas vão ser selecionadas, porque elas não morrem com esse antibiótico. Então, um dos extremos foi selecionado. Se o maior morre fácil e o extremo é o resistente, sobra o resistente, sobra o extremo. Aqui quando eu falo extremo, pessoal, é porque está nas pontas desse tipo de gráfico. No caso, é aqueles fenótipos menos comuns, onde você tem ali menor quantidade. Certinho? Agora a seleção natural estabilizadora. É o mais comum. Quando a gente fala que a seleção natural seleciona os mais aptos e vivem, beleza? Geralmente a gente está se referindo a ela. Ela estabiliza toda a população numa coisa mais homogênea. Então, nesse caso, ela vai selecionar os fenótipos intermediários, aqueles do meio que tem maior quantidade, e elimina os extremos, tanto para menos quanto para mais, que eles não são vantajosos. Voltando com o nosso exemplo dos ratinhos aqui. A gente tem, então, um dos extremos é ratinhos muito claros, tipo um albino. O outro extremo é com a coloração muito escura da pelagem. E os intermediários são esses aqui que tem mais ou menos ali misturado esses dois extremos, ou não muito claro e nem muito escuro. Na seleção estabilizadora, ela vai pegar só o fenótipo do meio, como no caso daqui, ó. Ela vai pegar o do meio certinho, que vai ser o caso desse ratinho aqui. Repara aqui, ela só selecionou o do meio, provavelmente a característica da pelagem dele ficou vantajosa, talvez por uma absorção de calor, e não se esquentar demais. E repara que os extremos, aquela ponta de cá e a ponta de cá, foi extinta, morreu. Então a população ficou pequenininha. O que era grandão, que é essa linha pontilhada, ficou algo pequenininho, porque ela selecionou apenas o intermediário, um grupinho menor. Os extremos, ou muito para baixo ou muito para cima, ou muito com aquela característica, ou com pouco daquela característica, vamos falar assim, foi extinto, ela não sobreviveu. Um exemplo que acontecia há muitos anos atrás é com questão de bebê humano. A gente vê que os bebês nascem com uma média de 3 quilos e pouco até 4 quilos,
Olha o que falar, nasceu normal, né? Se nasce muito abaixo do peso, hoje fica na incubadora e se recupera. Se nasce às vezes muito acima do peso, às vezes não dá o parto normal, tem que fazer uma cesárea, mas hoje em dia nasce todo mundo de boa. Antigamente não. Antigamente bebês que nasciam muito magrinhos, com peso muito abaixo do peso, acabavam morrendo porque não tinha medicina para salvar eles. E numa época que não tinha cesárea, bebês muito grandes, eles não conseguiam sair por parto normal e acabava que eles morriam e a mãe morria junto. Então é o exemplo da seleção natural estabilizadora. Ela selecionou aqueles que davam certinho para nascer, aguentar, viver fora da mãe e passar pelo canal do parto. Então aqueles bebês de 3 a 4 quilos. Os dois extremos, sejam muito magrinho ou muito grande, acabavam que foram eliminados. Então ela seleciona aquele do meio, tipo assim, o padrãozinho, aquele mais comum. E por último a gente tem a seleção natural disruptiva. Nesse caso ela vai acabar com os intermediários, aquele que a gente chamou aqui de padrãozinho, que eu falei, o mais comum, e os dois extremos vão viver. Como voltando ao nosso exemplo dos ratinhos. Todos eles lá muito claros, cores mais ou menos e muito escuros. Aconteceu alguma coisa nesse ambiente, mudou, os que são mais ou menos não conseguiram sobreviver. Eles vão acabar morrendo e os extremos vão sobreviver. Então você vai ter, antes você tinha uma quantidade de ratinhos muito grande, de pelagem mais ou menos de uma mesma cor, e menos muito claros e menos muito escuros. Agora mudou. Você vai ter muitos ratinhos claros, muitos ratinhos escuros, repara que na cor o tanto que aumentou. E os ratinhos de cor mais ou menos vão diminuir, porque eles não estão conseguindo sobreviver. Então, na seleção natural disruptiva, os extremos que são selecionados. Então, vamos voltar aí. Na seleção natural direcional, um dos extremos sobrevive. Ou muito para baixo ou muito para cima, no caso dos ratinhos. Ou muito claro ou muito escuro. Na estabilizadora, ela pega o padrão, o meio, que está comum. Então, ela vai pegar os intermediários. Os ratinhos claros e os ratinhos escuros morrem, sobra aquele do meinho que tem um mais ou menos dos dois. E na disruptiva, quem não existe são os intermediários, o mais ou menos, e sobram os dois extremos. Tanto o ratinho muito claro quanto o ratinho muito escuro vão sobreviver. Então agora vamos para as nossas atividades. Sobre isso aqui, pessoal, é sempre bom olhar, tanto no PET quanto nesses vídeos, o que quer dizer cada uma para ir guardando, saber analisar o gráfico aí. Na número 1, que tipo de seleção natural existem? Quais os tipos de seleção natural existem? E escreva a principal ideia que caracteriza cada uma. É isso que a gente falou aqui. A direcional, que seleciona um grupo de seres vivos. A estabilizadora, que seleciona outro grupo. E a disruptiva, que vai selecionar outro grupo. Só fazer um resumão disso aí. A número 2. Explica a relação entre o uso exagerado de remédios e a resistência bacteriana. A gente falou disso agora na seleção direcional. Comentamos sobre ela lá na semana passada, quando falamos lá, tinha uma atividade de falar essa resistência do ponto de vista do Lamarck e do Darwin. Então vocês vão explicar mesmo meio que como que existe forma-se a resistência bacteriana, né? Você toma tantos antibióticos, ele seleciona a bactéria de que forma, explicar mais ou menos por aí. A número 3. Cite um exemplo de seleção estabilizadora diferente daquela já citada no texto. No texto deu o exemplo dos bebês, esse que eu falei, no texto do PET. Então vocês pesquisem um outro tipo de seleção estabilizadora que seleciona o meio, os intermediários ali, aquele tipo mais comum, que ela tenta meio que estabilizar a população num padrão só, sem extremos muito diferentes um do outro. A número 4. Você acha que o organismo mais apto é sempre o mais forte? Justifique sua opinião. Muita gente fala, o mais forte que sobrevive. Na ideia do Darwin, a gente viu que quem sobrevive é o mais apto, aquele mais pronto, mais adaptado a viver naquela mudança. Agora, aquele ser vivo que é o mais adaptado, mais pronto, é necessariamente o mais forte? E aqui a gente está falando de força física? Ou às vezes uma pessoa, um ser vivo mais magrelinho, sem muita força física, teria mais chance de sobreviver dependendo da situação? Quero ver mais ou menos o que vocês vão justificar por essa ideia aí. E a última questão. Por que a variabilidade entre os indivíduos, né, a diferença e a diversidade genética entre os seres vivos, é importante para a seleção natural? Nós falamos disso lá no comecinho,
como essa diversidade de genes pode ajudar na seleção natural, em selecionar ou não algum grupo, alguma população aí de seres vivos. Certo, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Se não, vejam os outros vídeos, me procurem e não fiquem com dúvida e nem deixem de fazer as atividades. Até mais.